Muitas pessoas compram remédios naturais para emagrecer porque tem medo, né, dos remédios que realmente possuem essa indicação. Entretanto, alguns desses produtos, né, ditos naturais podem conter substâncias presentes em remédios para emagrecer em grande quantidade, como a sibutramina e a efedrina. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Dani Vanderlei. Daniele, maravilhosa, obrigada. Que assunto um pouco até polêmico, né, Dani? Porque a gente tem vivido um momento difícil quando a gente fala de corpo, de autoaceitação, de tudo isso, né? A gente vive uma onda assim de muito culto ao corpo, né? As pessoas têm urgência grande de alcançar o corpo ideal, o corpo que muitas vezes o ideal é o que a gente bota na cabeça, às vezes ignorando os padrões estéticos da gente, né? Os individuais, né? Isso, ignorando o formato do corpo, ignorando o que a gente tem de possível e muitas vezes sem se preocupar muito com a saúde para alcançar esse resultado. Então, em muitos momentos as pessoas procuram os atalhos, os caminhos que aceleram o processo para alcançar esse emagrecimento. E a medicação entra nesse caminho. Um desses caminhos é a medicação, né? São os remédios emagrecedores. E aí a gente também tem vivido um boom dos remédios que são ditos, né, como naturais, que são os remédios que são de ervas, à base de ervas. E que é tipo assim, pega todas as ervas daqueles chás todos, coloca no remédio e vai ajudar você a emagrecer. E aí, Dani? E aí? Então, tem fitoterápicos, tem chás que a gente prepara até em casa, que eles vão ter algum efeito acelerador leve, assim. Sim. Podem ajudar na retenção hídrica, dar uma acelerada, por exemplo, você coloca a canela na comida e vai dar uma aquecidão, que a gente chama de termogênese. Sim. Mas isso é uma coisa leve. Não é capaz sozinho de provocar, de proporcionar o emagrecimento de ninguém. Não sem as alterações da qualidade da alimentação geral, de um incremento de uma atividade física, melhoria de sono. Então, não é uma coisa que assim, você tomou chá, preparou um fitoterápico à base só de folhas, né, só de vegetais e vai conseguir um efeito emagrecedor. Se você compra um produto que diz que é fitoterápico e que está causando um emagrecimento só porque entrou na vida da pessoa, tem alguma coisa a mais aí, sabe? Nem sempre explícita, às vezes está na composição, às vezes é um manipulado que foi passado por algum profissional e quando a gente dá uma analisada na composição, tem o justificador lá, tem alguma coisa a mais naquele produto que não é natural e que vai ter efeitos para o metabolismo que também não são muito legais, a longo prazo principalmente. Se não é natural, a gente pode falar que não é bom, que não nos faz bem? Nem sempre. Nem sempre. Do mesmo jeito que nem é porque é natural que pode tomar indiscriminadamente, né? Como tem até alguns hábitos de tomar 2 litros de chá por dia para causar... Então isso não é natural, mas não é saudável, porque além de espoliar nutrientes, você pode sobrecarregar o rim, que é quem filtra todo esse produto. E não sendo natural, pode haver indicação, dependendo de qual for a droga e de qual for a patologia da pessoa. Sim. Mas, se você está tomando uma droga que você nem sabe o que é e que, por exemplo, altera a circulação sanguínea e altera o batimento cardíaco, altera a pressão arterial. Tem gente que toma essas coisas que estão sendo vendidas hoje, por exemplo, com o nome termogênico para melhorar, para potencializar o treino. E pelo Brasil já tem alguns casos de gente que morreu do coração na academia. Sim. Então, essas coisas são substâncias que, em alguma medida, para algumas pessoas, poderia ter sido tomada sem nenhum perigo. Mas causou problemas para essas pessoas. Então, substâncias medicamentosas, né, que a gente chama droga também, elas têm esse problema. Certo. Você falou alguns dos sintomas, vamos reforçar?
talvez se tiver algum outro para você colocar, do que esses remédios, esses falsos emagrecedores, o que é que eles podem provocar, né, nas pessoas, no organismo humano? Porque você falou sobre a questão de morte e eu vi, inclusive, em alguns estados, notícias que realmente tratavam de pessoas que faleceram depois que começaram a consumir esse tipo de remédio. Isso, essas medicações elas podem gerar alterações metabólicas que podem causar diarreia, vômito, sintomas que as pessoas entendem como aceitáveis, assim, que não, eu consigo lidar, né, com uma diarreiazinha. E podem causar taquicardia, podem causar sintomas neurológicos, podem causar desmaio e às vezes, dependendo de qual for o organismo da pessoa, a predisposição para desenvolver alguma coisa pode levar a um choque anafilático, dependendo da alergia da pessoa, né? Da reação a cada medicação. E pode levar, sim, a uma parada cardíaca, dependendo do socorro, a pessoa pode ir. Mesmo que a pessoa ela venha a emagrecer, esse emagrecimento, ele é saudável? Nem saudável, nem sustentável. Nem saudável, nem sustentável. Olha só, gente. Geralmente, quem emagrece através de emagrecedor, a maioria deles é inibidor de apetite, então você restringe, você proíbe seu cérebro de sentir fome e você emagrece por causa disso. Quando você para de tomar, a fome vem em rebote, geralmente você come mais do que já comia, né? Então, aquela coisa de controlar. Eu conheço gente que está tomando emagrecedor, que já me procurou, e que fala que a ansiedade e a necessidade de comer continua existindo, mas ela não consegue comer porque não tem apetite, né? Porque o remédio inibe a vontade de comer. Então, significa que ela não trabalhou a necessidade dela, né, de lidar com a ansiedade, com os problemas que estão desencadeando a compulsão, e que quando ela parar de tomar o remédio, isso vai acontecer. E pode gerar compulsão alimentar? Pode. Não é um efeito necessário, não é todo mundo que toma emagrecedor vai desenvolver compulsão alimentar. Mas pode, porque algumas pessoas têm uma predisposição e quando você restringe, às vezes é o gatilho que estava precisando para a compulsão ser desenvolvida. Então, existe a possibilidade. Em algum momento pode ser que o nutricionista, ele indique um remédio para emagrecer? Medicação, não. Nutricionista pode passar fitoterápico, pode sugerir, prescrever uso de chás, mas medicação... Suplementos também? Suplemento nutricional, com base em alimentos e vegetais, feito com base em alimento isolado, né? Que às vezes acontece, o público leigo pode entender que é medicação, mas é o alimento isolado ou hidrolisado, quebrado de maneira que a indústria facilita o consumo, mas também não pode substituir refeição de maneira geral com suplemento. O suplemento é um complemento da alimentação e quando passa do nível de segurança, só com médico. Tá. Você já atendeu alguém que já chegou para você porque tinha tomado esses remédios emagrecedores? O que foi que essa pessoa, caso você tenha atendido, relatou para você? Já atendi gente que deu certo e que por isso estava na fase ainda, né, de lua de mel, feliz. Já atendi gente que deu certo por um tempo e que depois teve o rebote, que a pessoa tinha engordado mais do que tinha perdido. E já atendi gente que o remédio não fez o efeito esperado. Então, assim, tem remédios, por exemplo, que são passados que o efeito é diarreia e a pessoa teve constipação. Sim. Teve... O contrário, né? Isso. A ideia de um outro era emagrecer com uma falta de apetite e a pessoa engordou. E aí essas coisas eu costumo dizer que são boas, porque quando você não se dá com o remédio, você não toma ele. Sim. Então, quando acontece isso, é ótimo, porque a pessoa não deu certo, então ela vai procurar outro caminho, isso. E aí, quando a gente dá certo com a medicação, a gente insiste nela, toma por um período e depois é que vem os problemas. E aí as pessoas ficam mais frustradas, mais desanimadas porque ganharam um peso maior do que tinham perdido. Sim. E nem sempre com paciência para voltar para o processo, porque o corpo está com mais dificuldade de lidar com o processo normal, a alimentação ajustada só não vai dar o resultado com a rapidez que a pessoa quer, né? E aí
é um pouco mais difícil. Dani, como manter uma constância de alimentação saudável? Como entender, né, que é o nosso corpo que precisa de alimentos saudáveis? Porque eu vejo muita gente falando sobre isso, sobre essa questão da balança, dessa coisa, sabe, de emagrecer, engordar. Como lidar com isso? Tem muita gente que recorre aos remédios porque passa por essa situação, né? A melhor maneira de lidar com o processo de emagrecimento e com a manutenção é trabalhando os gatilhos que fazem as pessoas terem episódios, né, de compulsão, Sim. de exagero alimentar, e trabalhar a cabeça para entender que o equilíbrio é o que leva a gente a manter constante uma alimentação saudável, porque quando a gente acredita que a alimentação saudável é aquela coisa restrita, de só poder comer certos tipos de alimento, de ter que medir a quantidade que coloca no prato com um nível exagerado de controle, então, e quando chega no fim de semana eu posso, o que é que acontece? Já tem até umas lâminas, uns estudos que estão rodando na internet, que mostram que tem gente que faz essa restrição, esse aperto, esse controle, sim, de segunda a quinta-feira até a hora do almoço. E a partir da quinta tarde já começa a liberar, e da quinta até o domingo consome mais do que o dobro da quantidade de comida que comeria, que come de segunda a quarta. Nossa. De quinta a domingo é mais tempo do que segunda a quarta. Então, sim, esse equilíbrio não existe, na verdade. E quando você percebe que não tem dia nem hora específica que você pode comer as coisas, porque poder você pode a todo tempo. Sim, sempre. Mas aprende a fazer escolhas melhores e independente de ser domingo ou de ser terça-feira, você faz essas escolhas com um pouco mais de cuidado, de consciência, mas se permite comer um alimento um pouco mais calórico na hora que você está com vontade de comer aquele alimento, aí o corpo vai equilibrando e o peso se estabiliza no lugar saudável dele. Muita gente colocou na cabeça que ser saudável é ser magra, né? Ou ser magro, ou então ser todo malhado, ter o corpo totalmente definido, e que isso sim é ser saudável. Se você não está nesse padrão, você não é saudável. E aí, Dani? Então, a gente precisa primeiro entender o que é ser magro para essas pessoas, né? Porque hoje acho que não tem uma semana, a gente estava lá na clínica da Uninasal e o pessoal estava conversando e uma das meninas que queria daqui para dezembro estar com 10% de gordura no corpo. Uma mulher, sim, adulta, em idade reprodutiva. E aí eu comecei a rir, eu disse, primeiro que isso não é possível nem daqui para o meio do ano que vem, porque ela tem alguns problemas em relação a exercício físico que ela não pode fazer. Sim. E depois não é saudável. Não é saudável que uma mulher desça tanto o nível de gordura do corpo dela. Não é saudável. A média de percentual de gordura de uma mulher, média saudável, que as diretrizes pregam, é de 23%. A gente precisa ter gordura no corpo. Mas isso é um equilíbrio, né? A gente pode ter menos do que isso, sim, só dizendo que não deve ter 10%. E as pessoas hoje, elas estão mirando nesse objetivo, de não ter gordura no corpo. Parece que se deturpou, né, o conceito. E quando a gente fala em emagreça saudável, né, é quando a gente orienta as pessoas a manterem o peso no nível de eutrofia, que a gente chama do peso normal, que é o IMC que vai até 24,9. Sim. Isso permite que as pessoas tenham, sim, alguma gordura localizada, que as pessoas tenham um corpo um pouco mais com curvas, né, uma mulher principalmente. E tenha saúde. O quadro de obesidade, ele tem vários riscos associados, além do excesso de peso, e não é interessante para a saúde realmente manter o peso no nível de obesidade, mas que também não adianta só atacar o excesso de peso, sim, que é o caso do emagrecedor. Você ataca o excesso de peso e causa outros problemas de saúde. Então a gente precisa trabalhar o excesso de peso de maneira sustentável para que a pessoa estabilize num peso saudável, com saúde de verdade. Certo. Né? Então, para a gente fechar, qual que é a dica, qual que é a mensagem que você deixa para o pessoal de casa quando a gente fala sobre falsos emagrecedores que estão sendo aí vendidos no mercado, né, livremente? Enfim, qual é a mensagem que você deixa para o pessoal de casa? Que
Tenha um pouco de paciência com o processo. O emagrecimento ele vai vir em decorrência de hábitos, alteração de hábitos e de mudanças constantes, mudanças lentas, graduais, que levem a uma permanência de hábitos saudáveis e que estabilizem o peso no nível saudável naturalmente, sem agressões ao corpo e, infelizmente, de uma maneira mais lenta, mas de uma maneira mais sustentável. Sim, maravilhosa, né, gente? Vamos parar aí com essa neura, porque eu acho que muita gente está com a neura, né, de que eu quero ter 10% de gordura no corpo, eu só vou ser totalmente saudável quando eu chegar assim, assim, assado. E às vezes nem precisa, né? Às vezes a gente está se maltratando tanto, né, Dani? Isso, se maltratando, se machucando, se comparando com corpos que não são nem perto da estrutura corporal que a gente tem, né? Tem todas as individualidades, cada um aí é do seu jeitinho, tá? Então tome muito cuidado quando você começar a refletir, começar a buscar o seu emagrecimento. Busque tudo isso sim, mas de forma saudável, com acompanhamento de um profissional. Qualquer coisa, né? Quem quiser mais informações, pode ir lá na Uninasal, não é isso? Isso, tem o Instagram da Uninasal, que é Clínica Escola UN. Sim. Clínica Escola UN. Tem o meu também, né? @NutriDaniVanderlei. E tem o da Uninasal Maceió, eu acho. Isso, da Uninasal.al. Então, qualquer coisa, vai lá, acesse que você vai saber mais informações. Obrigada. Sempre muito Obrigada boa você ter você pelo aqui. convite. Linda. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta.